Olá, eu sou a Simone Tomazini E eu sou a Pamela Maria. e juntas vamos apresentar mais um episódio do podcast No Pé Delas, um podcast direcionado a curiosidades, conhecimentos e atualidades no mundo do futebol. Aproveito para já te convidar a se inscrever no canal, a dar o like, porque quando você faz isso, você envia uma mensagem aqui para o YouTube dizendo que esse conteúdo é relevante, ele chega a mais e mais pessoas, além de contribuir para o crescimento aqui do nosso canal. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, o Vitor Raimundi, ele que é comentarista da Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo, Vitor. Olha, muito obrigado pelo convite, de verdade é uma honra fazer parte, da história já desse projeto, de um dos episódios tão importante, com um assunto tão bacana, mas apesar de estar no início da caminhada ainda, é extremamente promissor. Parabéns pelo papel que vocês desempenham, pelos que vocês propuseram fazer, não só os assuntos gerais de futebol, mas também a luz ao futebol feminino. Então, de verdade, é uma honra estar aqui. Já é um sucesso, que venha muito mais sucesso. Fico feliz de ajudar com o meu tijolinho, com o episódio aqui já com vocês. Vitor, é muito bem-vindo, assim como a Simone falou, a casa no Pé Delas já é sua também. Valeu. Seja sempre muito bem-vindo, venha quando quiser, é sempre muito convidado para bater aquele papinho importante sobre o futebol, que aqui na nossa casa o futebol está em primeiro lugar, seja ele masculino ou feminino também. E com o intuito de estar trazendo não só as mulheres, mas a toda a família o conteúdo importante e forte que é o futebol. O futebol hoje tem a sua importância na vida das pessoas, que hoje une as famílias em torno da televisão, de um rádio, para um momento especial que o futebol está trazendo na família de cada um hoje em dia. Então, é bem-vindo, a casa já é sua. E para começarmos, fala um pouquinho a respeito da sua trajetória com o futebol, paixão pelo futebol, da onde surgiu essa paixão pelo futebol, da onde veio as expectativas de estar trabalhando na comunicação em direção ao futebol e até chegar hoje a comentarista na Jovem Pan News. Perfeito, então começa bem cedo, acho que desde que eu me entendo por gente, mesmo antes com relato de mãe, de pai, de parente, tava correndo, chutando bola e não sei o que. Treinei, joguei um tempão na categoria de base. Curiosidade, joguei na base do Costa Rica, que enfrentou o Maringá na Série D, agora recentemente, vai ter o jogo de volta ainda. Enfim, rodei bastante, sempre em torno do futebol, mas em torno dos estudos também. Modéstia à parte, sempre fui bom aluno, tive uma boa redação, facilidade de comunicar. E, poxa, fiquei um tempão, caramba, treinando e tudo mais, vendo se ia, se não ia no futebol. Mas, caramba, que curso superior eu vou fazer? Não vinha à luz, não tinha vontade de fazer medicina, direito, nada dessas coisas. E aí uma tia minha, que me criou por muito tempo, minha segunda mãe, me dizendo, falou, Vitor, por que você não faz um jornalismo voltado para o âmbito esportivo, do futebol sobretudo? E assim foi. Acabou que no futebol, coisas extracampo me tiraram do caminho, mas segue, óbvio, a paixão, o interesse, o tempo que eu dediquei, e fui levando esse conhecimento, aprimorando também, estudando ainda, para o jornalismo, para os estudos, e depois para a rádio, A rádio acho que sempre foi minha casa no fim das contas. Eu comecei na 93 FM, hoje Apto FM, aqui da cidade de Canção. Fui convidado por uma professora minha nos primeiros semestres ainda do curso. E aí, enfim, já acabei, comecei na verdade de escrever umas notas para entrada no meio de bloco comercial, no meio de bloco musical, de notícia, a comandar a equipe de esportes lá, viajamos, fizemos Paranaense, 2018, 2019, por ali. Aí depois eu vou para a Band, na Band fui âncora da Band News também, do Manhã Band News, mas fiz TV, fiz internet, enfim, rodei bastante, e não só do futebol aí, jornalismo roots, vamos dizer assim, mais geral, um âmbito do escopo mais geral. Fiquei um tempo em ato, fui para outros mercados e voltei recentemente na Pinga Fogo, onde trabalhei com Dona Simone Tomazini, cobrindo o Grêmio Maringá e tudo mais, eu estava nos comentários com o Du, com o Garotinho também, enfim, com todo o pessoal por lá. Por fim, final do ano, sendo mais específico, chega esse convite por meio do Eduardo Linhares Júnior, tinha conversado com ele, me convidou, assim nós estamos caminhando, no Campeonato Paranaense, Série A, na B também, no Paranaense, e aí, no fim das contas, Série D do Nacional com o Maringá Futebol Clube. E aqui estamos, agora convidados, do Pedal. Cheguei no auge agora. Agora cheguei no auge. Zerou a vida. É isso aí. Que
bacana, Vitor. E o tema de hoje, a gente vai, né, vamos entrar aqui no tema, é sobre o Campeonato Brasileiro Série B. Aqui nós já falamos sobre o Campeonato Brasileiro de forma geral, falamos dos estaduais, falamos da segunda divisão do Paranaense e agora a gente vai falar especificamente do Campeonato Série B. E eu gostaria de saber de você, Vitor, para você explicar aqui para os nossos seguidores e seguidoras como que é o Campeonato Série B, se existe alguma diferença da Série A, quantas equipes, como que é assim de uma maneira geral? Explica pra gente. Perfeito, sem problemas, né? Quem conhece, quem acompanha a Série A já tem uma base muito bacana porque o desenho é muito similar. Do tamanho da tabela, né? São os mesmos 20 times. Também tem os 4 de cima que recebem tem algum privilégio, no caso o acesso à primeira divisão, e os 4 últimos colocados que são rebaixados, assim como os 4 últimos colocados da elite da Série A também. Né? Então é uma mecânica mais parecida, Série A e B são extremamente similares nesse conceito. Umas diferenças, é claro, é que outras partes da tabela, né, vão sendo premiadas também na primeira divisão. Você tem a Sul-Americana, você tem fase pré-Libertadores, a Libertadores, claro, além do título, né? E tem toda essa história, né? Foram nos últimos anos aumentando bastante o número de vagas disponíveis para equipes brasileiras, né? Por conta do coeficiente feito pela própria Conmebol, né? De divisão de vagas e tudo. Isso foi calhando que muitas equipes brasileiras tivessem alguma inspiração, né? Alguma aspiração, melhor dizendo, na competição, mesmo não atingindo o topo, mesmo não brigando por título, né? Consegue tarimbar ainda alguma coisa. Na Série D, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Ou é o título com acesso, e aí os 4 primeiros sobem, ou então o descenso. Mas já antecipo, para quem, vamos supor, a partir desse podcast vai ficar já mais de olho na Série D, que assim, para mim, eu acho que é a competição nacional mais, das divisões, né, tirando a Copa do Brasil, mais difícil que se tem de jogar. A Série D. A B. A Série B. Eu falei D? Você já estava falando da Série D. Desculpa, eu queria falar da Série B. A D também tem suas dificuldades porque ela tem um formato completamente diferente. Começa na fase de grupos, fase que inclusive no dia de hoje o Maringá se encontra, e depois desemboca no mata-mata, que é cruel, né? Aí é dificílimo, cada etapa é um campeonatinho por si só, são 2 jogos para resolver a vida, não tem muito para onde correr. Agora, quando você pega o perfil, nível das equipes que estão disputando, né, as outras divisões, a Série B talvez seja mais parelha, que todo jogo seja pegado, disputado, na maioria das vezes placares apertados, jogos muito físicos, muita intensidade. Então é muito bacana de fato de assistir. Claro que um ano ou outro tem time que se desponta, né? Ganha com rodadas de antecedência, tem o pessoal que vai rebaixado, né? Com rodadas de antecedência também. Mas assim, são prateleiras muito menores que distanciam essas equipes do que, por exemplo, na Série A, né? Que reúne muitos talentos, muitos recursos nacionais e internacionais. Então forma-se uma elite, forma-se o pelotão que vai brigar para não cair e fica naquilo. A Série B, ela é mais interessante, vamos dizer assim, ela é mais disputada, jogo a jogo, todo jogo tem intensidade, tem disputa em algum aspecto, então tem seu charme especial a Série B, sim. Quando falamos em séries, tem a Série A, B, C e D no Brasileirão. Certo. Em 71 foi criada essas divisões do campeonato. Você sabe contar para o pessoal que está nos acompanhando qual a necessidade de ter se criado essas fases? Olha, assim, a história de fatos pormenores eu vou ficar devendo um pouco, mas eu acho que a necessidade de se criar novas prateleiras no futebol, novas escalas, é justamente pelo surgimento, pelo crescimento do futebol profissional em bom nível, né, em nível estrutural, com boas equipes, com amplitude, com potencial de disputa, em centros que iam fora das capitais, né? Porque, por exemplo, você pega do Clube dos 12, né, os 12 grandes times do futebol brasileiro, os vistos, né, os 4 do Rio, tará, que me vem à mente o Santos é o que foge, não é um time de capital. E porque nasceu numa cidade portuária, que no passado tinha mais, né, peso ainda, também corria muito dinheiro, então, portanto, conseguiu montar uma máquina, sobretudo década de 50 em diante. Mas, de fato, tanto, né, no Campeonato Brasileiro quanto nas divisões inferiores de estado, é importante essa subdivisão, ou seja, ter categorias abaixo, para mim, porque ela permite, além de dar ao calendário esses times regionais que vão ganhando corpo, que vão surgindo, de fato,
premia a evolução cultural do futebol, o crescimento desses outros centros, né, que não são as capitais e tudo, que às vezes ficam com a maioria dos holofotes. Então, demorou para mim. Lógico, existiam outros formatos, né? Eram menos times, às vezes, disputando, mas, por exemplo, o próprio Grêmio Maringá, tempos atrás, teve seu período de destaque também no futebol nacional, toda polêmica, campeão, né, e tudo mais, enfim, para mim é um tecido. Mas, de fato, ter essas divisões, não só no escopo nacional, é importante para seguir alimentando, porque é de times periféricos, vamos colocar assim, que surgem grandes talentos, né, que se tem, acima de tudo, além do financeiro, a cultura, o amor pelo esporte. Então você promove que esses outros centros, a partir dessas subdivisões que foram surgindo, tenham capacidade de disputar um longo calendário e assim ser capaz de atrair jogador, gerar renda e aí começar a fazer a máquina girar para que aí sonhe, né, voos mais altos, subir de divisão e chegue elite. Quem sabe o sonho do Maringá, por exemplo, está se preparando para isso. E Vitor, continuando aqui, para nós fecharmos o assunto sobre a Série B, fala para o pessoal que acompanha a gente o período de transição dessa Série B. Quando ela inicia, quando ela termina, quando que dá para o pessoal estar acompanhando os jogos. Perfeito. É uma competição bem extensa, geralmente ela acompanha de perto o calendário da Série A. Ou seja, começa ali um pouco depois dos estaduais, nesse ano começou no dia 20 de abril e vai ali até geralmente 1-2 semanas antes de finalizar o Campeonato Brasileiro. Claro que isso tudo depende bastante do calendário daquele ano em específico, às vezes é mais junto, às vezes é mais passado. Nós tivemos, né, toda essa tragédia, toda essa situação triste que ocorreu com o Rio Grande do Sul, adiou jogos, né? Então pode ter algum impacto, sobretudo no calendário da Série A, mas fica aí nesse bom espaço-tempo aí de 20 de abril ao finalzinho ali, última semana de novembro. Né? Então tem bastante jogo aí, pessoal que já pegar o vídeo, quando sair aqui na íntegra, já vai ter bastante rodada, pelo menos umas 30 rodadas para acompanhar tranquilamente. São quantas rodadas no geral? São 38 no total, porque assim como na Série A e na Série C também, pelo menos na primeira fase, né, há um enfrentamento, né, ida e volta de todos os times, ou seja, são 38 jogos no total, somando, né, os confrontos na casa de cada um para tentar dar uma equilibrada, que todo mundo jogue contra o mesmo adversário dentro e fora de casa, com as 20 equipes, ficam aí os 38 jogos. Muito bem. Agora vamos falar aqui das equipes paranaenses que disputam a Série B, que é o caso do Coritiba e do Operário, né? Exato. O Coritiba está lá na 7ª posição e o Operário está aí na 12ª e se enfrentaram no último jogo, onde o Coritiba venceu por 3-0. Queria que você falasse aqui, Vitor, o que você acha dos dois times até aqui? Como que tá esse Coritiba? O Coritiba, o Morelli, né, ex-jogador do Maringá, joga pelo Coritiba, fez um gol, inclusive, no último jogo. Enfim, como que anda o desempenho dessas duas equipes para você? Certo. As duas equipes têm os seus problemas, seus asteriscos, por contextos diferentes. Acho que vale ressaltar. O Coritiba tem toda a polêmica para quem está acompanhando, né, na época que... vamos dizer assim, desde o início da temporada e tudo, né, começou a gravar um pouquinho essa cobrança no final do Campeonato Paranaense e vem se intensificando com as primeiras rodadas da Série B, é justamente a cobrança em cima da SAF, né, a Tricorp, a empresa, o grupo empresarial que fez a compra de parte dos direitos, né, do Coritiba e tudo mais. De acordo com muitos torcedores e da minha visão também, ainda não cumpriu o prometido, né? Claro que é um negócio que vai em partes, é um processo, são vários investimentos a serem feitos em diversas temporadas, mas já na primeira vem ficando um pouco aquém. Mesmo com esse contexto complicado, tem protesto em todo jogo, inclusive, né, o Grêmio até mandou seu jogo da Libertadores no Couto Pereira, e mesmo sendo o jogo do Grêmio em outra competição, teve protesto, né, contra o Amodeu, que é o cara que está à frente, né, dessa relação com a SAF. Eu acredito que o Coritiba conseguiu montar um bom elenco, né? Sai também, é verdade, o Guto Ferreira não vinha fazendo um bom trabalho, né? Assume, por enquanto, está interino, né, auxiliar dele. Mas eu gosto da mescla, dos nomes que tem no gol, o Pedro Moris, que é um goleiro promissor. Você tem zagueiros experientes, ainda tem o Jean Pedroso, que é um bom zagueiro de base de seleção. O Natanael, que é um lateral direito que a torcida cobra muito, mas, poxa, é um jogador com potencial, sabe? Lateral direito é difícil de se formar hoje em dia, ver o marasmo que está na seleção brasileira, mesmo na Europa, às vezes é difícil
você encontrar um bom lateral de fato. E aí vai subir no meio de campo, tem o Matheus Friso que eu gosto, tem o Lucas Ronier, menino da base, muito bom de bola. O Robson desandou fazendo no Campeonato Paranaense. Então tem aquela mescla boa. É de fato acertar esse extracampo, eu acho, para brigar sim pelo acesso. Está na 7ª posição, mas início de competição ainda, né? Então está ainda próximo na pontuação do G4, se eu não me engano são 2, 3 pontinhos ali, mas fato é que tem onde arrumar a casa. Só precisa de fato apaziguar a situação. Agora o Operário acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Já vem patinando um pouquinho na B. Não sei se necessariamente vai sofrer, brigar para não cair, ou cair, né? Cair para a 2ª divisão, né? Ficar entre os 4 últimos colocados. Mas, de fato, já é um problema um pouquinho mais complicado de recurso humano mesmo. O técnico Rafael Goiânia está lá desde 2023, chegou com moral e tudo, né? O plano era longevo para ele ficar por bastante tempo, mas já vai aplicando um futebol meio maçante, sem tanto desenvolvimento assim, vai expor no Operário alguns perigos que não deveria se expor. O elenco, apesar de ter algumas peças interessantes, Marco Antônio e tudo mais, mas ainda não deu liga, sabe? Não acho que vai cair, mas vai ficar naquele meio de tabela, sabe? Não sei se vai muito longe, né? Então a situação é um pouquinho mais complicada. Entendi. Você falou a respeito da situação do Rafael no Operário, do técnico. Que ele veio com uma disponibilidade, veio com um projeto de ficar mais tempo. Exato. Na sua opinião, qual a sua opinião a respeito disso? Um técnico, um time específico, trazer um técnico para manter ele por um tempo longínquo. Você acha que existe a necessidade de ter essas variações frequentes ou trazer um para se manter? Assim, o plano ideal é sempre você ter um cara no comando do projeto pelo máximo de tempo possível. Porque a gente está falando de times, por exemplo, que estão na Série B, eles estão almejando o quê? Beleza, se é o título sensacional. Mas perguntar para todo mundo, o principal objetivo é subir, ou seja, um planejamento para o futuro, para o ano seguinte. E no ano seguinte, a depender do time que sobe, de como está financeiramente a estrutura, poxa, fazer uma temporada para se manter, para ir no 3º ano tentar uma Copa Sul-Americana de maneira mais segura ali, quem sabe a Libertadores, né, já que se estendeu com a pré-Libertadores, né, o pessoal pode disputar a principal competição do continente. Então você perceba, é sempre isso no contexto da Série B, mas também na Europa é assim, na Série A é assim, na Série D, idem. É a manutenção, porque é um técnico que vai planejar o desenvolvimento do elenco, sobretudo de jogadores de base também, para o futuro, né? E aí o time, quanto mais entrosado, quanto mais identificado com as ideias do seu comandante estiver, melhor tende a desempenhar, melhor tende a suportar a pressão dentro de campo, melhor tende a se recuperar, porque mesmo um time bem treinado, mesmo um time, vamos supor, que tenha esse respaldo do treinador por mais tempo, pode ter momentos ruins, isso acontece, mesmo com as melhores equipes, né? Mas é uma equipe que tem já esse respaldo, que tende a se recuperar melhor, então a preferência é sempre isso. Só que às vezes há, vamos dizer assim, como todo plano, todo mundo faz planos de qualquer natureza, com outras pessoas, relacionamentos, profissionais, enfim. Você senta com a pessoa, conversa, eu vou fazer isso, assim, assado. E por um lado ou pelo outro, não é assim que a banda toca geralmente. Então, assim, às vezes, o ideal também não é dar burro em ponta de faca. É cortar a relação enquanto tiver algum tipo de salvação para os dois lados. O problema, e que gera tanto essa troca de técnico no futebol brasileiro, sobretudo, é o cenário do bode expiatório. Né? Que tem algum tipo de problema, a culpa é do técnico. É mais fácil demitir um do que 22, 23, 30 jogadores no elenco todo. Então, às vezes, o elenco paga, quer dizer, o técnico, perdão, paga o pato pelo elenco. Mas, sem sombra de dúvidas, o cenário ideal de um time que quer crescer, tá aí o Maringá como exemplo disso, é ter um técnico estabelecido, com respaldo da diretoria e que respalde também os jogadores para desenvolver essa ideia de jogo e assim fazer a obra girar também dentro de campo. Que tenha também um calendário anual, né? Um calendário completo durante o outro ponto. Com toda certeza. E isso, né, como a gente tinha conversado anteriormente, ajuda a atrair investimento, a atrair jogadores. Poxa, pode ter um time aqui que é da região que um cara famoso que veio da Europa voltou para cá. O time da minha região ali fica perto da minha família. Ele vê o calendário do Maringá, por exemplo, dando exemplo, né, que a gente acaba vindo e mexe mexendo. Poxa, estrutura bacana, técnico há muito tempo, estilo de jogo consolidado, ou seja, na hora que ele sentar para conversar, ele sabe, o Castilho pede, é isso, na sua posição específica, é aquilo. E claro, né, o calendário, ou seja, a renda entrando,
a certeza de disputa, de investimentos. Então, assim, tudo gira em torno, como um bom trabalho, como um bom projeto, da longevidade, do progresso, né, da continuação, enfim, do bom planejamento. E isso no futebol passa diretamente pela confiança do técnico. E um bom exemplo, já que a gente está falando de Série B, é o Grêmio. O Grêmio, ele veio da Série B, subiu para a Série A, disputando o Libertadores esse ano. E temos à frente aí o Renato Gaúcho, que está há quantos anos no Grêmio? Exatamente, entre idas e vindas, mas é um cara muito identificado, né? Que sempre teve seu dedinho ali, suas operações, né? Puxava, né, as cordas para fazer funcionar, enfim, é o ídolo máximo para muita gente do Grêmio. Eu acredito que seja, na minha opinião, seja também, apesar de não ser gremista. Mas, por exemplo, outro bom exemplo, o Palmeiras sai da Série B e se transforma nessa máquina. E muito porque antes, quando caiu para a Série B, era uma confusão danada, os bastidores e tudo mais. Talvez não fosse o pior elenco da competição quando caiu. Aí os palmeirenses me perdoem, se era de fato. Mas arrumou a casa quando subiu, aí vem Crefisa, aí faz o futebol da maneira correta, usa da maneira correta a força que a marca, o escudo, a história do Palmeiras sempre teve, e aí deslancha. Ou seja, é um negócio com continuidade. É isso que acaba na figura do treinador, na figura do diretor de futebol, do elenco, de uma espinha dorsal que o torcedor conheça e tudo mais. É isso que geralmente faz o futebol dar certo. E nos progressos, né, da caminhada dos times que querem alçar voos mais altos, geralmente isso passa por uma Série B bem feita. Que é o caso do Santos, que até o presente momento é líder da competição, com o Carilli aí, que vem fazendo um excelente trabalho. Exatamente. Né? Precisamente. O Carilli faz um trabalho bem bacana e como o Santos está jogando, surpreende bastante gente. Porque, poxa, ele aprendeu bastante com o Tite, foi campeão brasileiro comandando o Corinthians, bebendo muito da fonte do Tite, do jeito de jogar, do jeito de montar o time, herdou boa parte do elenco, é verdade. Mas foi evoluindo como treinador também. Acho que a prova máxima é justamente esse Santos, porque sempre foi um time que montou boas defesas. Só que esse time do Santos contra-ataca muito bem, e não é só o contra-ataque também. Agora o time do Carilli, no caso o Santos, no momento Santos, fica um pouco mais com a bola, sabe? Tem um pouco mais de trato. É um time que, poxa, pra mim, caiu, mas conseguiu na Série B, não estava melhor do que o time que estava jogando na Série A, ou seja, tinha mais direito televisivo, tinha mais dinheiro entrando e tudo mais, tinha algumas promessas da base que estavam disputando. Marcos Leonardo tá fazendo gol pra caramba no Benfica, tava lá, não conseguiu salvar. O Soteldo, que joga muita bola, também não conseguiu, sofreu um pouquinho com lesão também na reta final. Mas fato é que foi cair para a segunda divisão, que não só encontrou um técnico que faz o feijão com arroz muito bem feito e que está evoluindo, montou um time nessa Série B com um respaldo que tem que, poxa, com todo respeito aos demais times, mas assim, o Santos é o maior time agora da Série B, de camisa, de história, e isso com certeza atrai recurso, atrai olhares, atrai patrocínio, acima um pouco do padrão geral que existe na Série B. E o Santos soube aproveitar muito bem esse cenário, que o Grêmio aproveitou no passado, que o Palmeiras aproveitou no passado, para construir essa boa base e a partir daí, né, tentar voltar à primeira divisão. Está cumprindo o primeiro trecho ali da prova, da corrida, muito bem, está liderando a competição e deve se manter no G4 ao menos até o fim. E Vitor, falando agora da nossa região aqui, da nossa aldeia, como diz o saudoso Cláudio Viola. Monstro sagrado. Ele é referência. Ele é referência. Esse não tem. Não abre mão dele de jeito nenhum. Então, falando a respeito da nossa aldeia aqui um pouquinho, vamos falar dos nossos meninos, da nossa região. Muitos deles tiveram uma alavancagem enorme para grandes times do Brasil. Vamos falar do Serginho primeiro. O que você tem a observar? Bom nome. Aqui dispensa apresentações, né? Conquistou a torcida, vestiu uma boa camisa 10 no Maringá, fazia o diferencial do último terço ali, que fala mais próximo à área e tudo, ser centralizado, aberto, enfim. E vai para o Santos, né? Time que o formou, time que ele tem relações, contatos, né, tem afetividade, cumpriu uma função muito importante, porque naquele cenário que a gente falava da estrutura que o Santos montou, tinha uma aposta no meio atacante, no criador ali em reserva, um dos principais nomes da criação, seu Casares, meia equatoriano, bom de bola, o cara tem talento, mas tem problema com a noite, sabe, com as biritas e tudo mais, e já caiu de rendimento de novo. Com isso surgiu, né, essa carência de um meia criativo no Santos. Foram buscar um cara experiente, extremamente profissional, que estava disputando, né, competições, performando bem. Maringá, né, a Série B muito exigente, ou seja, mantém o jogador fisicamente na ponta dos cascos. Maringá indo bem, né, com bom retrospecto, sobretudo no ano passado na Copa do Brasil. Um cara que já conhece o clube,
juntou a fome com a vontade de comer. Então ele vai entrando aos poucos ali, não foi para ser titular, até porque o meio lá tem Otero, tem Juliano, grandes nomes que estão jogando muito bem, mas tem seu lugar assim no projeto, vai entrando pouco a pouco, deve ser titular, né, em alguma situação, uma suspensão, uma lesão, enfim. Então, bacana também o Serginho vestir uma camisa desse tamanho, ele merece. Ele merece, né? Com certeza. Outro destaque aí pelo Avaí é o Marcos Vinícius, Opa. que vem de, né, um excelente desempenho pelo Maringá e continua, já tem 2 assistências aí assinadas com a camisa do Avaí. O que você tem a dizer sobre ele? Muitas coisas boas, né? A gente acabou de falar também, quando me referi ao Natanael, o menino da lateral do Curitiba, que assim, é difícil achar lateral. E o Maringá tinha uma chave do Marcos Vinícius, o cara completo, corria o jogo inteiro, tinha capacidade de chegar no último terço, se precisasse ir por dentro também, um jogador moderno, vitalidade, tudo. Bem criativo. Exatamente. Você pudesse pedir um lateral, Marcos Vinícius te entregava, até por isso ele era a principal válvula de escape do time do Maringá. Era ataque até meio penso às vezes, pela direita, tentar pegar o Kaique no prestado ou quem viesse. No Avaí ele chegou e é titular. E interessante que o Avaí começa a série B, sobretudo, com uma crise interna bem complicada. Salários atrasados, protestos até por parte de alguns funcionários. Alguns jogadores tinham aderido a esses protestos, não greve, não jogar, mas enfim, de apertar a diretoria e tudo mais. O Avaí começa a série D balançando, mas vem 4 jogos, 4 vitórias. O Marcos Vinícius jogando todos os minutos disponíveis, dando assistência, chegando bem. É um baita jogador, um jogadoraço, que eu não duvido que em breve a gente vai ver na Série A do Campeonato Brasileiro. Como o Avaí? Não sei, mas ele, acho que com certeza vai beliscar a Série A. Eu acho que ele vai crescer mais, né? Merece. É um jogador completo. Com certeza. E ao lado dele, também pelo Avaí, o Vilar. E o Vilar? Vilar, outro ex-pilar do Maringá Futebol Clube, chegou praticamente, né, o Marcos Vinícius foi um pouquinho antes, mas logo depois o Vilar se encaminhou também. Não jogou as 2 primeiras partidas, não estava disponível, mas nessas 4 vitórias consecutivas do Avaí foi justamente quando o Vilar virou titular. Saiu titular todas as partidas, jogou muito bem, foi expulso na última vitória contra a equipe do Goiás, se eu não me engano, mas foi expulso, foi Goiás, né? Goiás. Mas foi expulso e tudo mais, mas vem jogando muito bem, né? Fez um baita de um paranaense, para mim, melhor zagueiro do Campeonato Paranaense. Foi então, a Avaí é outro que está segurando a bronca, mesmo com esses problemas extra-campo, estão os meninos do Ingá aí arrebentando, segurando a onda por lá. Sim, exatamente. Então, eu vou aproveitar a deixa para te agradecer, Vitor. Te agradecer pela sua presença, ter disponibilizado o tempo de estar aqui junto a nós, transmitindo informações preciosas do nosso futebol, não só local, mas nacional, né? O que é muito importante. Com toda certeza, né? Eu já parabenizei vocês pelo projeto e tudo mais, mas reforço os parabéns, já falamos bastante, às vezes o pessoal esquece, tá lá no começo do vídeo, mas de fato parabéns pelo projeto, iniciativa maravilhosa. Maringá, a região estava carente de um projeto desse, que bom que vocês, vamos dizer assim, apareceram nessa ocasião, assumiram essa bronca e estão tocando com maestria. Fico muito feliz em ter a participação e olha, pode me chamar quando precisar, tá? Tem meu número, fiquem à vontade, quero ser parceiro do projeto, que é muito promissor, já está muito bem, tem muito mais a crescer e a representar para a cultura do futebol aqui da região. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigada, A Vitor. gente agradece demais. Com certeza. E eu gostaria também de estar agradecendo aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão por trás do nosso trabalho aqui, auxiliando para que esse conteúdo chegue a cada vez mais e mais pessoas. A Noma Toyota Motors, através do Agostinho, do seu João Noma, o Ronaldo, o pessoal que está todo aí apoiando para que esse conteúdo cada vez mais chegue até você. E a Singular Marcas e Patentes também, que fez o registro da nossa marca, está aí a todo vapor cuidando dos registros de toda a nossa cidade. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.